Olá, galera! Eu sou o Michael. E eu sou o Samuel. E esse é o No Aleatório. Então, galera, no vídeo de hoje a gente separou uma lista dos filmes que mais nos atormentaram na nossa infância. Os filmes de terror que mais nos davam medo. Não que a gente realmente tenha assistido o filme inteiro. Pelo menos não quando a gente era criança. Alguns deles eu já tive coragem de assistir, agora que eu sou crescidinho. Alguns nem tanto, porque realmente prefiro, né? Deixa eu traumar lá, ele tá quietinho, deixa ele lá. Então, mas a gente trouxe aqui então uma lista com os filmes que mais nos meteram medo quando a gente era criança. Eu não sou muito fã de filmes de terror. Principalmente do gênero slasher e do gênero paranormal. Subgênero, no caso, né? Porque, assim, slasher, eu não gosto muito de ver gente morrendo de graça, né? Assim, pessoas morrendo aleatoriamente, sem nenhum assim, tipo, um envolvimento emocional na trama, eu odeio. Por isso que eu não gosto. Não gosto de Massacre Serra Elétrica, de Pânico, de... como é? Outro. De Jason, Sexta-feira 13 no caso, né? Essas coisas porque eu acho assim uma coisa muito, sabe, só sangue, tripas de graça. E paranormal principalmente porque eu odeio mexer com coisas de espírito. Eu não gosto de ver, não gosto nem de histórias que tenham a ver assim com espírito, porque eu tenho um trauma também muito grande de ver pessoas possuídas na igreja, né? Eu sou de uma família de igreja pentecostal, então uma das coisas que a gente mais via na igreja era gente possuída. Dá glória. Então, eu não gosto de mexer com essas coisas. Mas, assim, filme assim, de terror que eu ainda assisto são coisas assim, que envolvem mais monstros e alienígenas, que são coisas que eu acho que é bem, que pra mim é mais distante, sim, da minha realidade. Então são coisas que eu ainda encaro. Agora, filmes assim de paranormalidade eu não curto muito, embora eu já tenha assistido alguns, bem poucos, mas já assisti. Mas esses filmes assim que a gente vai falar, pra mim, os meus pelo menos são filmes que assim eu não tive nem coragem de assistir. Deixa eu ver se eu assisti algum. Não assisti nenhum. Só sei a história completa. Daqueles resumos que tem de YouTube. Mas eu nunca tive coragem de assistir, assim, né, assistir, mas eu fui obrigado a ouvir toda a história e todas as expressões dos personagens, porque eu morava numa casa, assim, bem pequena, que não tinha forro, não tinha laje, não tinha nada. Então, a parede que dividia, tinha uma parede assim, né, que dividia a sala e o quarto onde a gente ficava. E quando os meus irmãos queriam assistir filmes de terror e colocavam na sala, eu saía correndo pro quarto. Só que eu ouvia tudo que dava passando na TV, porque a TV ficava bem rente ao quarto. Por mais que eu tentasse cobrir com lençol, com travesseiro, para não escutar, não tinha como. Eu acabava escutando de qualquer jeito. Então são filmes que assim me traumatizaram só pelo áudio. Não precisa nem assistir para ficar traumatizado. E o primeiro dessa minha lista é Premonição. Porque Premonição é bem descritivo e é uma coisa que assim, a ideia do filme é para ser uma coisa mais realista. Jeitos que você pode morrer no dia a dia, né? Então assim, dos Premonição só que a gente teve contato, que eu tive contato foi o 4 e o 5. Os outros 3 da franquia, lá em casa a gente nunca assistiu. Mas o 4, principalmente, foi o que eu vi mais cenas, né? Que me traumatizou primeiro, porque eu não conhecia essa franquia, que era de gente morrendo porque não morreu quando era pra morrer. E daí, o 4 é o da corrida, né? Que daí tem o acidente na corrida, daí voa pneu, voa peça de carro, né? Uma coisa muito, sabe, super pode acontecer, né? Um acidente na pista e voar partes dos carros em cima de você. E geral morrendo lá, beleza, já me traumatizou. O que me aliviou foi um pouquinho foi ver que daí uma galera conseguiu se salvar por causa da premonição do menino. Mas aí os jeitos que se seguem, que me deixam traumatizado, alguns me traumatizam até hoje, e as mortes foram a da piscina e a do carro no lava rápido, que na verdade nem lembro se chegou a ser morte, acho que a menina nem chegou a morrer. Mas a possibilidade de tu morrer passando teu carro no lava rápido já me deixou traumatizado. O outro do menino, ele morre, né? Isso que tu nem tem carro. Hã? Isso que tu nem tem carro.
Mas quando eu tiver, podem ter certeza que eu não vou levar e nem vou deixar o Michael levar no lava rápido. Lava em casa mesmo, ou na chuva. E o da piscina que o cara, né, acaba caindo na piscina e, né, tem todos os órgãos sugados pelo ânus pela limpadora da piscina. Até hoje, quando eu entro assim, numa piscina que eu vejo assim, que ela é mais ou menos funda, eu fico de olho onde é que é a drenagem da água pra ficar bem longe dali. Uma coisas irreais, né? Que tipo assim, acaba dando uma aumentada, mas eu ainda acho que é bem próximo da nossa realidade, né? E hoje, Premonição 5, né? Como eu já estava traumatizado com Premonição 4, eu já corri pro quarto e mesmo assim ouvi as mortes. Eu cheguei a ver a primeira cena, né? Da ponte caindo e o jeito que todo mundo morre ali. Agora o resto eu não dei conta de ver, só ouvia, né, o jeito que o pessoal morreu. Até hoje eu não tenho coragem de ver, nunca cheguei a ver a cena da primeira morte, que é da menina que tá fazendo a ginástica e cai, parece que ela se quebra todo no chão. Eu nunca tive coragem de ver essa cena. Mas a que mais me agonia é a da menina que ela vai, acho que ela fazer uma cirurgia no olho e daí o cara tem, acho que é um laser apontando pro olho dela, né, uma cirurgia laser. E daí o cara larga a menina lá sozinha e daí começa a acontecer as coisas, né? A máquina dá errado e começa a dar um jeito no olho dela. Enfim, a menina se lasca de todos os jeitos. E no fim ela acaba morrendo caindo da janela. Mas pra mim são coisas da morte que acontecem no dia a dia, né? Então eu já vi, né, o resumo completo da saga. Já sei como é que é cada morte. E por mais que não esteja assistindo o filme em si, só me deixou mais traumatizado ainda. Então toda vez que eu vejo alguma coisa assim em casa suspeita que pode ser uma coisa que pode levar a uma morte, eu já fico com o cu na mão e já dou um jeito de cancelar. Premonição eu nunca vi nenhum filme da franquia, também não tenho nem vontade de ver, porque eu sinto que vai me deixar paranoico, sabe? Então, vamos evitar, vamos estar evitando, acho melhor, mais saudável. E um dos filmes que mais me traumatizou quando eu era criança é Atividades Paranormais. Melhor a gente ver o hack de panelas, hein? Eu assisti ele, na verdade eu assisti porque tem um tio meu, eu acho que eu vou trazer muita história com esse meu tio porque a gente é muito próximo, enfim, que ele queria muito esse filme, meu tio ele é quase da minha idade. Ele queria ver muito esse filme, e o meu irmão tem esse filme. Aí, ele me convenceu pra assistir junto com ele, não, porque, né, eu falei, não, tudo bem, né, vou aqui cobrindo o olho e tá tranquilo. E fomos, na verdade, acho que eu só peguei mesmo mais o final do filme, que já me traumatizou, que é a cena onde que a menina mata o cara lá e daí sorri pra câmera e coisa e tal. Tranquilo. Eu cobri o olho lá quando eu tava dando cara, coisa e tal. Aí meu tio falou, não, eu acho que agora, né, não vai ter mais susto. Aí tá, né, vou encarar. E daí é onde ela vai na câmera, sorri lá, acho que, sei lá, dá um barulho lá que já me, né, aquele sorriso dela todo macabro ali já foi perfeito, já pra traumatizar, sabe? Porque daí, mas já é o quê? Já é possessão. Ali já, né, não precisava de mais. E eu fiquei com esse trauma, com esse medo ali a infância inteira. Eu assisti. Esse eu fui vitorioso, gente, eu assisti. Assistiu no cinema não? Você é doido? Não, eu assisti quando eu cresci. Eu assisti 2020, não sei. Mas eu assisti com esse meu tio daí, né? Sozinho daí teria que não demais, né? Eu assisti com o meu tio. Mas eu assisti a franquia toda, todos os filmes que tinham lançado até então. Eu acho que era até o 4. Não sei se lançou algum depois desse. Mas assisti inteiro. E não fiquei com medo. Guerreiro, né? Eu me assustei realmente só no quarto filme, no final. Acho que já tem depois do quarto já. Mas eu só assisti até o 4 por enquanto. Mas no quarto filme, no final, literalmente, tipo, na última cena, quando eles vão lá pra fora, que tá todo mundo lá ao redor da casa, e daí a mulher pula na câmera. Então, aquele que pula na câmera foi que eu dei um pulão ali no sofá. Mas o resto não me assustei. Mas, assim, foi um filme que, justamente por ser possessão demoníaca, sabe? Que, né, me dava medo, né? Tudo que envolve isso já me dá medo. Até porque minha família não tinha possessão na minha igreja. Mas meus pais, eles foram algumas vezes em cultos de outras que tinham. E eu não entendo por que levar uma criança pra isso. Mas enfim, tudo bem, né? Superei alguns traumas já.
E, enfim, isso somou com Atividades Paranormais e... né? Enfim, é como eu já falei no começo, né? Esse tipo de gênero não me apetece. Então, eu sempre evitei ao máximo, eu acho que eu cheguei a assistir o 4, não sei porquê, mas eu cheguei a assistir o 4. Que daí chega no final, aí aparece, né, aquela galera toda lá. Mas assim, eu acho que esse de filme, assim, eu acho que foi o que menos me deu susto. Só, assim, eu achei muito irreal a coisa da câmera gravando. Então, eu não consegui comprar a ideia de que, são imagens, assim, de atividades paranormais reais, né? Eu sei que o filme, né, todo mundo sabe que é ficção, mas eu acho que ele tenta vender essa ideia de atividades paranormais capturadas em câmera. Eu não consegui comprar muito, mas eu cheguei a assistir. Realmente a parte do final do filme é bem assustadora, mas eu não tenho estômago para assistir os outros porque é muito essa questão, sabe, da possessão. Então, acho que a coisa que eu mais tenho medo do gênero de terror é coisas a ver com possessão. Outro filme, né, que esse eu tenho menos coisa pra falar, porque esse eu consegui escapar e não consegui assistir tudo. Hoje eu já sei a história, né, já vi outro resumo, né, não tive coragem de assistir o filme. Talvez um dia eu assista, né, porque assim, vendo agora, esse parece ser bem menos assustador, que é dos Olhos Famintos, né, que a cada 23 primaveras, por 23 dias, ele precisa se alimentar. Enfim, daí, o que acontece nessa situação é aquilo, né, eu já sabia que era filme de terror, fui me esconder, né, no quarto e só ouvi o áudio que, né, deixou o filme ainda mais aterrorizante. Porque o pior dos filmes não é a imagem, é o áudio. É sempre, o que te dá susto não é tipo o negócio aparecendo na tela. É o barulho que vem junto. Se tu vê o filme no mudo, tu não se assusta. Ou se assusta pouco. Daí no primeiro... Não. O primeiro filme a gente não chegou a assistir, acho que foi o segundo e o terceiro que eles assistiram. Porque do primeiro filme começa com o bicho levando o menino embora, né? Aí depois Não, pera. Meu Deus. É o segundo filme. Porque eu esqueci que no segundo filme tem tanto nessa cena do bicho levando o menino embora, quanto a cena do ônibus, que é a do ônibus, que é que os personagens estão dentro do ônibus, aí ele começa a caçar de um por um dentro do ônibus. Enfim, né? Essa cena do pessoal sendo morto um por um e do pessoal gritando, eu ouvi só o áudio, mas já me deixou cagado de medo. Hoje eu já conheço a história, já sei que é um filme assim, sabe, daqueles filme de qualidade duvidosa, que assim é uma história interessante, mas os efeitos assim em tela não dão tanto medo assim. Não, esse realmente nunca nem... Já ouvi falar, mas nunca me deu nem vontade de assistir, não. É que terror não é o gênero que eu gosto muito, sabe? Tipo, eu até gosto, assim, sabe? Mas eu gosto mais daquele terror com comédia. Eu já gosto mais, sabe? Tipo, A Morte de Parabéns, Casamento Sangrento eu gosto também. Mas... não, assim, acho que talvez os terror de hoje em dia eu até gosto mais. Não sei. Mas dessa época aí, sabe? Quando era mais... Nunca me apeteceu, não. Um outro filme que também me deu bastante medo quando eu era criança, que esse realmente eu não assisti. Esse eu não assisti, só soube da história e já tava bom. Que é O Chamado. Fica dizendo que adianta seu filho. O que acontece? Por que eu fiquei com medo dele? Esse, né, não tinha coragem de assistir a fita que me falaram que depois a pessoa vem me matar. Pra quê? Não sei pra quê. Né? Eu já não gostei. Mas o que acontece? Eu e esse meu tio, né, como eu falei, ele estava muito presente na minha vida. Quando eu era criança, a gente foi alugar filmes pra gente assistir em casa, né, porque na época ainda tinha videolocadores. E daí a gente alugou, acho que foi Scooby-Doo 2, ou 1, eu não me lembro exatamente. Alugou Todo Mundo em Pânico 3, que eu nunca tinha visto, e não sabia que tinha essa referência já com o Chamado ali, né? Que inclusive é meu filme favorito da franquia. E alugamos O Chamado. Só que assim, esse quando ele alugou eu já falei, eu não vou ver. Eu nem sabia da história do filme. Mas eu não vou ver porque, né, é terror, não gostava. Eu era bem criança mesmo. Daí, chegamos em casa, a gente assistiu primeiro Todo Mundo em Pânico 3, que foi onde eu fui introduzido ali ao Chamado. E só no Todo Mundo em Pânico 3 eu já fiquei meio ali, né, com medo daquelas cenas. Sabe, aqueles fios que eles colocaram ali, a mulher prendendo o cabelo, sabe, tudo ali. Já pensei, não. Só o Todo Mundo em Pânico 3 já me deu medo.
Isso que era comédia. Ali era comédia, não era nem terror. Só isso já me deu medo. Pra que eu vou assistir o filme? Mas enfim, meu tio, super corajoso, foi lá e assistiu. Aí o meu medo foi o quê? Meu medo não foi por mim, foi por ele, que eu pensei, pronto, em 7 dias o gato, né, vai de base. Aí eu tive que ficar esperando ali acompanhando. Não foi, graças a Deus. E quantos anos você Hã? assistiu? Quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 10. Não lembro não. Mas enfim. Me perdi agora até. Tá. Mas enfim, ele não foi de arrasta, tá aí até hoje, graças a Deus. Mas eu, sabe, e até assim, por eu não ter assistido, eu não assisti, não escutei nada, porque daí ele ficou no quarto dele e eu fui pra sala da casa dos meus avós. É uma casa grande, então não escutei nada. Porque assistindo televisão lá, eu não precisei participar disso. Mas ainda assim, deu um medinho, sabe? Vai que, sei lá, ela resolve me ligar, assim, falar 7 dias também. Só porque eu tava na mesma casa. Não sei. Mas enfim, no final todo mundo saiu vivo, graças a Deus também. Outro filme também que eles assistiam lá em casa e eu novamente me escondia no quarto, porém era obrigado a ouvir. Esse agora somando com as descrições que eles davam para as cenas, porque eu não sei porquê, mas essa franquia que eles adoravam. Nossa, eu perdi a conta de quantas vezes eles assistiram esses filmes do Pânico na Floresta, incluindo o Pânico na Neve. Não sei quantas vezes eles assistiram, mas nossa, eu não sei porque eles gostavam tanto desses filmes. Mas esses aí, tipo assim, nossa, eu sei quase de cor salteado só por causa das descrições deles e das vezes que eles colocavam lá em casa e eu corria pro quarto para não escutar. Mas assim, esse eu nunca vi nenhuma cena. Esse eu ainda não cheguei a ver nenhum resumo, nenhuma coisa pra entender a história. Mas só as cenas que eu vi eles falando, flechada no olho de fulano. E eles faziam questão de descrever, nossa, mas ele deu uma flechada e ele vai comer o olho dela que nem sei lá, um guaraná, que nem uma acerola, que nem uma frutinha. E daí, né, o pessoal gritando, e daí falando que comia todo mundo lá no meio da floresta, e a gente morava num lugar que era perto de floresta, uma floresta bem parecida com os cenários dos filmes que eu via de relance. Cara, eu me cagava de medo. Então, assim, essa franquia, assim, ter tanto medo quanto asco de tanto que eles assistiram, meus irmãos e minhas irmãs, eu até hoje nunca quis ir atrás de saber como é que é essa história, porque é um trauma que hoje só quero esquecer. Não cicatrizou ainda. Não quero nem pensar. O último filme, então, que a gente trouxe aqui foi, acho que, o que mais me traumatizou na minha infância. Que hoje em dia também não... E é um filme que, pelo título, já me traumatizou, que eu não quero distância. Eu tô até com medo do que ele vai falar sobre o filme. Eu só assisti algumas cenas, acho que o pior filme eu assisti ainda. Que é Arraste-me para o Inferno. E não quero ir pro inferno. Você vai sim. Assim, eu nem lembro muito do filme, eu sei que é tipo assim. É uma mulher que trabalha no banco, a senhora foi pedir um empréstimo, uma coisa assim, foi negado, e a senhora amaldiçoou um botão, que a bendita da banqueira pobre vai lá e me costura no casaco dela. E eu não sei se ela ficou com aquele casaco o filme inteiro, mas aquela velha fica aparecendo daí pra ela, a velha morre, né? E daí fica aparecendo pra ela ali. E realmente as cenas que eu tenho em mente são as piores. Eu realmente não lembro se eu vi o filme inteiro. Mas hoje em dia não tentei procurar pra assistir também não. Mas as cenas que realmente que me traumatizaram é essa, né? Que a mulher tá deitada com o marido dela, aí tem uma mosca, assim. E isso é um negócio que eu tinha medo de ver uma mosca, um mosquito entrar por um nariz e sair pelo outro. Ui. Enfim, aí ela levanta, aí quando ela deita, ela vai virar pro marido dela, tá aquela velha maldita lá. Ui, que ódio. E depois também, a outra cena que eu também não gostava é quando ela vai na garagem, sei lá, como é que tá a ferramenta lá, que ela vai abrir lá o armário e tá aquela coisa lá pra atormentar a vida. Eu não sei como é que se ela morre no final, se conseguem vencer, não sei, porque tá aí, não, sabe, assim, eu vi que realmente não ia dar conta. Eu não sei por que eu assisti. Não lembro se... Eu lembro que meu irmão tava lá, mas eu não lembro se esse meu tio que quis assistir, eu fui na pilha dele. Ali realmente não lembro por que raios que me deu de assistir essa coisa aí. É na sala ou era no cinema? Não,
eu era criança, não assistia filmes de terror no cinema. Não, era meu irmão que tem um filme também e meu irmão tem muitos filmes. E daí eles quiseram assistir, era no quarto dele. E, enfim. Mas hoje em dia também não tenho vontade de querer voltar a assistir pra ver se realmente é uma coisa que dá medo, não é. Não quero, sabe? Fica lá, sabe? Fica na dela, eu fico na minha. Prefiro assistir os filmes mais recentes mesmo, que melhor pra mim. Mas esse é um filme realmente assim, porque também daí é espírito, essas coisas assim que eu também não gosto, né? E realmente até hoje não sei como é que eu assisti o Atividades Paranormais. E eu até gostei, tá? Eu gostei de Atividades Paranormais. Não entendi também por quê. Mas geralmente coisas de possessão, essas coisas não me agradam muito, não. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Contem aqui nos comentários filmes de terror que traumatizaram vocês. Se vocês tenham assistido eles completos ou não. E se vocês tiverem tipo, uma experiência muito ruim, né, eu aconselho vocês. Procurem no YouTube vídeos que resumam, né. Às vezes alguns até resumem de forma mais engraçada e divertida, já pra vocês verem que aquilo não é uma grande ameaça. Tem gente que tem pesadelo com filmes de terror até hoje. Tem gente que não faz, deixa de fazer coisas por traumas assim, né? Tipo que nem se olhar no espelho, sei lá. Por causa de filmes, histórias de terror. Então dê uma pesquisada pra aliviar o clima de vocês, tá? Mas assim, se forem assistir filmes de terror, a gente tem muito cuidado com o que vocês vão trazer pra casa de vocês. Principalmente filme que trata de espírito, né? Tenha na casa de vocês bastante plantas de proteção, bastante coisas de proteção Saldoço, pra dissipar essa energia água negativa benta, que essas coisas trazem, tá? crucifixo. Mas assim, quem gosta dessas coisas, né? Porque eu não entendo a pessoa que gosta assim, de sentir medo. Os filmes de terror que eu gosto de assistir são coisas assim mais puxadas pra comédia, que nem o Michael falou, puxada pra aventura e pra coisas tipo, de extraterrestre, de ficção científica, coisas que são assim, vão pra além da realidade, não coisas que são da nossa realidade, que a gente sabe Que pode acontecer com que você. pode acontecer. Eu não gosto desse tipo de emoção. Tipo, um assaltante invadindo tua casa, mata, blá, 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 blá. Não, pra quê? Pra quê? Eu ter que pensar em formas que alguém pode quebrar minha janela, sabe? E entrar no meu quarto enquanto eu estou dormindo, tendo meu sono merecido. Não sei pra quê. Sabe? Então nós optamos por Evitar Isso. a fadiga. Mas é isso, foi o vídeo de hoje. Deixa um comentário de vocês aí. Curta, se inscreva no canal, né? Até a próxima. Tchau. Um beijão. Tchau, tchau.